Primeira competição internacional do Roda de Ginástica com imprensa e, obviamente, que o caos é ser instaurado, gente. Quanta coisa aconteceu nessa Copa do Mundo de Cooper. Nós estivemos lá pessoalmente. Nós somos a única mídia brasileira cobrindo a competição. O Júnior, ele saiu de casa achando ali que estava simplesmente indo cobrir uma nova competição. Simplesmente um monte de coisa aconteceu. Ele acompanhou tudo de perto. E vamos para mais um episódio. Bem-vindos ao Roda de Ginástica. Roda a vinheta. Você está ouvindo Roda de Ginástica, seu podcast mais completo e sincerão sobre ginástica artística. Copa do Mundo de Koper na Eslovênia 2026, já é uma etapa tradicional no calendário da Federação Internacional, da World Gymnastics, agora que já mudou de nome, né? E marcou a nossa estreia nos palcos internacionais. Foi a primeira Copa que nós participamos. Na verdade, a primeira competição internacional que o Roda cobre como imprensa, né? Nós já cobrimos algumas edições do Campeonato Brasileiro, o Troféu Brasil, e agora estamos aí subindo esse patamar. Quem esteve lá foi o Júnior. Alex, Júnior, como é que vocês estão? Tem muita coisa para comentar, muita coisa mesmo. Assim, quem ganhou a gente vai comentar também, né? Mas esse é o de menos. Fala pessoal, tô aqui muito cansado. Pô, trabalhei demais esse final de semana, editamos vídeos, gravamos vlog. Cara, fiz muita entrevista esse final de semana, participei de todos os momentos, fiz 1,5 milhão de amizades aqui com o pessoal. Muita coisa para comentar e bora conversar aí. Fala pessoal, hoje o Roda tem muita coisa pra gente conversar, né? Acho que a discussão vai se prolongar aqui, então preparem um fone de ouvido aí que vai ter muita conversa aqui, como sempre. A começar pela escalação inicial, né, que nós noticiamos aqui no Roda, de primeira mão assim que saiu na lista da Federação Internacional, pelo feminino, Lohane Oliveira, Caroline Pedro e, inicialmente, Júlia Coutinho estava escalada, e no masculino, o Diogo Esperanza e o Diogo Paes, desculpa, o Diogo Esperanza e o Diogo Rodrigues, os dois que de fato foram, né? Depois houve a substituição da Júlia Coutinho pela Larissa e a Andresa, duas entraram, e essa foi a escalação final da competição. Como vocês puderam observar pelas nossas redes sociais aí, por tudo que foi noticiado, acabou acontecendo que a Lohane sofreu um acidente, né, na trave durante a classificatória. Foi um susto, a gente vai comentar durante o episódio também. O que aconteceu lá na arena. A Andresa acabou também não se classificando, foi fazer só trave. Caroline Pedro se classificou para duas finais, sendo que ela acabou errando na paralela, ficou em oitavo, e no solo ela não competiu. Acabou que ela sofreu um mal-estar lá e enfim, não pôde participar da competição hoje, da final, né? E no masculino a gente teve a presença do Diogo Rodrigues, que pegou a final. Como um todo, assim, eu achei uma competição interessante, o nível tá bem legal. Os destaques para mim foram as meninas da Grã-Bretanha, que arrebentaram nessa etapa. E para o Brasil, assim, aconteceram várias coisas, né? Então, infelizmente, a gente não conseguiu medalhas, mas a gente vai comentar os bastidores aí, que eu acho que nessa competição aqui, cara, acho que quem ganhou foi de menos. Cara, total, Renan. Essa competição, quem ganhou foi o de menos. Assim, a gente entrevistou todo mundo, conversou com todo mundo, tem o vlog aqui no canal, inclusive vão lá no YouTube, se estão escutando pelo Spotify, assistir os vlogs, gravei tudo desde a hora que eu saí da minha casa, basicamente, bastidor da competição, estava editando até agorinha também os dias 1 e 2 de finais, então cobri muita coisa, fiz entrevista com muita gente, se você não ouviu ainda ou não foi lá assistir, vai lá dar uma moral pra gente. Mas, assim, teve muita coisa acontecendo nessa Copa do Mundo que assim, o resultado aqui vai ser simbólico hoje. Exatamente, exatamente. Primeiramente, eu queria agradecer ao Júnior pela disponibilidade lá em Koper, né? Cobrir pra gente. Soma demais assim na nossa equipe. Júnior, incrível, fez um trabalho maravilhoso. Então, todos os méritos aí para Júnior, que arrasou na cobertura. Parabéns demais, amigo. Sobre a Copa, eu acho que a Copa foi um caos assim pro Brasil, né? Acho que tudo que podia acontecer aconteceu. E
sei lá, assim, a impressão que eu fico é que acho que a gente não tá no melhor momento da ginástica, assim, eu espero que as meninas consigam desenvolver até chegar ao Mundial para a gente chegar, quem sabe, numa forma melhor, competindo melhor, sabe? Eu acho que tem potencial para isso. Então, acho que os resultados ficaram um pouco aquém, até assim, por ser uma Copa mais esvaziada, acho que a gente esperava um pouco mais. Mas, assim, acho que de tanta coisa que aconteceu, literalmente o resultado foi o de menos, né? A gente vai comentar vários tópicos, assim, em off, assim, fora da ginástica, porque foi um caos, gente, um caos, assim, de briga no Twitter, de comentário falando mal das meninas, teve de tudo esse final de semana. Exatamente, exatamente. Então vamos passar aqui rapidinho pelo resultado do masculino, então, para a gente poder ir comentando, né? Então vamos começar pelos resultados aqui. No masculino, na prova de solo, o ouro foi para Lorenzo Min Casari, da Itália, 13,5, 5,6 de dificuldade. Prata para o alemão Timo Eder, 13,266, 5,5 de dificuldade. E o bronze para Li Yuchen, de Taiwan, 13 cravados, 5,1 de dificuldade. Não tivemos brasileiros nessa final, e até porque não tivemos brasileiros competindo solo nessa etapa, né? Mas eu achei, assim, o nível muito bom dessa competição. As notas de execução, como um todo, estavam bem baixas, tanto no masculino quanto no feminino. Muitos erros também, né? Mas especificamente dessa final do solo aqui, o italiano, ele realmente mandou muito bem. Ele é asiático, né? Assim, tem uma ascendência asiática. Então lembra muito os chineses e os japoneses, até a própria linha dele. Me lembra um pouco também o Yu, né? Só que, obviamente, ele tem menos potência, né? Mas de todos ali, eu gostei muito da prova dele, que conseguiu unir ali tanto a dificuldade quanto a execução. O Timo Eder, da Alemanha, é um ginasta jovem, né? E eu gosto dele também, e fiquei feliz que ele medalhou. Cara, essa final foi muito legal. Eu cheguei na hora do treinamento para cobrir lá e eu já tinha meio que conversado com os meninos, tinha os meninos também, principalmente da Itália, que a gente já conversavam lá, então, tipo assim, foi muito legal conversar com eles ali e ver os caras treinar. E, velho, eu fiquei impressionado, sabe, com a potência desses meninos, porque, cara, a quantidade de impacto que essa galera recebe nos pés é incrível, sabe? O barulho do tablado, cada vez que eles batiam, assim, fazia um barulho estrondoso no ginásio inteiro. Então, foi bem legal, sabe, ver como que funciona o treinamento de cada país, como funciona o nosso, porque os meninos não fizeram solo, mas na arena de treinamento, porque a arena que passou na televisão, na transmissão, era a arena oficial, mas ao lado, no prédio do lado, eles montaram um ginásio também de treino, onde a galera ia treinar lá, e ali eu vi a nova série da Lolo, com o upgrade que tá, assim, o bafo delo bafo, mas também vi muita gente, tipo assim, treinando vários elementos que não chegaram na final, porque não estavam, talvez, tão prontos assim, então foi bem legal, sabe, ver o solo finalizado dos meninos ali na hora do vamos ver. E de volta, o italiano ele foi muito bom. Ele tem uma linha muito limpa, como você falou, Renan. Falta um pouco de potência nele, mas ele é um menino bem jovem também, pelo que eu vi. Ele tem 20 e poucos anos máximo, sim, 22 máximo. Então foi bem legal. E o alemão também era gente boa demais, sabe? Eu gostei muito do solo dele. Vou comentar também da barra horizontal dele também logo menos, mas assim, o solo dele foi muito foda, velho. Massa. E no cavalo com ossos, a gente teve ouro para o ginasta da Croácia, Mateo Zugec, 14,166 com 5,4 de dificuldade. Prata para Zeinola Idrissov, do Cazaquistão, 14,133, 5,9 de dificuldade. E o bronze para Joshua Nathan, da Grã-Bretanha, 14,1, 6,0 de dificuldade. Interessante aqui que o Nariman Kurbanov esteve nessa final, foi o sétimo colocado. Ele é medalhista olímpico, né, nessa prova, nos Jogos de Paris. Classificou em primeiro lugar com 14,9, uma nota absurda, mas infelizmente acabou errando. E perdeu aí essa medalha que foi para o croata. E quanto aos brasileiros, tivemos participação tanto dos dois Diogos, né, na classificatória, mas o Diogo Esperança ficou em 21º lugar com 12,5 e o Diogo Rodrigues ficou em 27º lugar com 11,566, ele que teve duas quedas na prova dele.
Cara, foi triste, sabe, Renan, assistir isso de perto, porque, cara, eu vi os dois meninos, eles estavam muito esperançosos, muito felizes, eles estavam, sabe, deu pra sentir muito que eles estavam muito realizados de estar ali, sabe? A gente conversou bastante, conversei com os treinadores deles também, e, cara, eles estavam muito felizes de estar ali, de ter a oportunidade de estarem sendo vistos pela CBG, sabe? Ter a oportunidade de viajar para representar o Brasil, representar o país que é o sonho, sabe, de qualquer atleta. Então, isso realmente me pegou no lugar muito duro, sabe, dos meninos terem dado uma flopada no primeiro dia da competição, porque, assim, era muito legal ver, sabe, a determinação que eles tinham, e dói na gente, sabe, você ver de perto a frustração, porque uma coisa é quando você compete, sei lá, num brasileiro, tá todo mundo ali te olhando e tudo mais, você meio que tem que dar uma fingida, mas quando é fora de casa, tá tudo bem, sabe, você viver essas emoções, porque é só a galera dali, não tem transmissão. Então, tipo assim, doeu em mim, sabe, ver os meninos frustrados, ver os meninos não pegando o final já tão de cara assim. Mas no final deu certo. Os dois meninos pegaram uma final cada um, representaram, fizeram o que tinham que fazer e agora é voltar para casa e melhorar a série, né? Exatamente, exatamente. E eu queria destacar o Diogo Rodrigues, né? Tem uma prova muito boa de paralela de cavalo. E se não fossem essas quedas aí, ele tiraria um 13 médio, gente, que é uma nota interessante. Ainda não daria para medalha, né? Mas seria uma nota bem interessante. Sim, amigo, mas tipo assim, uma coisa que eu também percebi esse final de semana é que a medalha ela é uma construção, sabe? E os meninos tiveram a primeira oportunidade essa vez de vir para cá e representar o Brasil e ver como que é uma pegada super internacional com vários países que são assim tradicionais na ginástica. Então eu sinto que essa competição serviu muito para esses dois meninos para eles começarem a construir esse sentido, sabe, de pertencer, de representar, de saber que ali na hora, uma mão que escorrega, o jeito que você pega errado na barra, no cavalo, tipo assim, vai te tirar da final, sabe? Então, eu acho que serve muito de inspiração para eles mesmos, para eles construírem algo um pouco mais sólido, sabe, na carreira deles. Totalmente. Alex, tem algum comentário? Sim, eu queria reforçar isso que o Júnior falou. Acho que essa experiência é super válida para os meninos, né? Acho que para as meninas também, essa primeira participação deve ser um nervosismo que é difícil, assim, de compreender. Então, eles chegarem, já terem pegado a final, acho que dá a moral que eles precisavam. E o que eles não conseguiram conquistar, com certeza eu acho que eles vão buscar agora, né? Vão querer correr atrás, porque já sentiram um gostinho do que é participar de uma competição internacional e vão querer os resultados agora, né? Acho que essa experiência com certeza é super válida e fiquei feliz pelo desempenho deles, assim, mesmo sem medalha, acho que valeu muito a pena. Isso aí. Vamos partir aqui para argolas. A gente teve o ouro para o Bordan Suprum, da Ucrânia, com 13,6, 5,1 de dificuldade. Prata para o Simone Speranza, da Itália, que não é primo do Diogo Speranza do Brasil. 13,533 de dificuldade, 4,7. Desculpa, 13,533, 4,7 de dificuldade. E o bronze para o esloveno da casa, Luka Bojanka, 13,4, 5,00 de dificuldade. Na classificatória, a gente também não teve nenhum brasileiro competindo nas argolas. Honestamente, para mim, o aparelho mais sem graça do masculino. Eu sabia que eu achava também o mais sem graça, eu sempre achei o mais sem graça, mas essa competição até que foi legal, Renan. O Bodan, que é o menino da Ucrânia, tipo assim, é aquele cara que você olha e fala assim, velho, esse menino é um mala. Mas a gente boa demais, sabe? Então, quando eu vi a série dele, eu fiquei assim, chocado, porque é muito difícil. Eu acho que as argolas é o aparelho mais difícil do masculino para mim, pessoalmente. Até para ensinar é muito difícil, porque você tem que ficar pendurado com o atleta ali por muito tempo, sabe? Não é todo mundo que aguenta ficar muito tempo ali, então você tem que treinar bem pontualmente as argolas. Mas, cara, eu gostei muito da série dos meninos. O Ricardo Esperança também, que é o menino da Itália, que ele tá entrando no adulto agora, velho. Esse menino, ele vai dar trabalho pra gente, Renan. Escreve o que eu tô te falando, porque ele é muito bom em ginástica, assim. Muito bom mesmo. Ele faz uma rotina de argolas, assim, perfeita. Nas barras também, ele tem uma rotina que é simplesmente, assim, fora do normal, como aquele ombro aguenta fazer isso. Mas é novinho também, sabe? Acho que Ele ele que não é tem... primo da Vila, né? Da Georgia Vila. Sim, total. E eu acho que ele tem 17 ou 18 anos máximo. E, cara,
é incrível ver esse menino competir, porque ele tem um sangue no olho de ganhar. No treino, na hora que ele estava treinando o salto, tipo assim, ele caiu uma vez, ele ficou muito frustrado de ele cair uma vez depois de cravar, sei lá, 4 saltos no treino. Então, tipo assim, dá pra ver que é um menino que vai dar trabalho pra gente. Isso me preocupou um pouco, para ser bastante sincero. É aquilo que a gente fala, né? Assim, quedas acontecem, né? Mas se o atleta realmente gosta muito de ganhar, ele vai ficar chateado. E o outro, talvez, que não se importe tanto. Fica ok, né? Mas enfim. Mas realmente, assim, esse fogo nos olhos de chegar na hora e fazer o negócio acontecer é um diferencial muito grande. Ele Total, participou dos Jogos da Universitários ano juventude. passado. E, É, da Olimpíada da Juventude também. Do Mundial, perdão, Júnior, ele participou ano foi passado. E ganhou. Tipo assim, eu massa. acho que isso também é muito da experiência, sabe? Que a Itália investiu muito nele, mandou ele para muito camping, mandou ele. Porque, tipo assim, ele é amigaço dos meninos do Brasil, sabe? Ele deu o maior rolezaço com a gente ontem também. Então, tipo assim, dá para ver que tem muito investimento por trás também, sabe? Que a Itália pegou ele e viu o potencial e falou: Isso aqui a gente vai investir. Muito bom. E agora, saldo sobre a mesa, tivemos 9 atletas somente competindo, nenhum brasileiro, e 8 que avançaram à final, né? Então, somente o ginasta da Eslováquia, Sebastian Samson, não chegou à final de salto. E na final aqui tivemos o ouro para Simone Speranza, da Itália, novamente, 13,966 de média. Prata para Luca Murabito, da Suíça, 13,783. E o bronze para o ginasta da casa da Eslovênia, Beno Kunst, 13,183. Aqui já tem um gap considerável, né, para o Murabito e para o Speranza, que eram os favoritos nessa competição. E gostei também da final de salto. Final de salto é sempre entretenimento, né? Eu acho legal o salto masculino. Cara, é muito bom o salto masculino, né? Eu prefiro muito mais o salto masculino do que o salto feminino. Tipo assim, cara, os meninos se jogaram real, velho, sem medo do amanhã. Os meninos novinhos, assim, com fome de medalha. Os meninos do Cazaquistão também treinando dragulesco, treinando um montão de coisa, assim, foda, foda demais, velho. Foi engraçado que eu tava assistindo os vídeos que o pessoal postou hoje, e tem vários dos vídeos tem eu sentadinho ali com o tripode do Roda, filmando os saltos dos meninos de perto, que a gente vai postar no YouTube tudo certinho aqui, separado. Mas achei bem legal a final do salto, porque eu fiquei sentadinho ali bem na frente do salto quando eu sentei. Então dá para ver certinho o que dá certo, o que dá errado. Teve uns saltos muito bons que vão entrar pro vlog também. Mas, cara, foi foda, sabe, a final do salto, porque os meninos foram sem medo do amanhã. Isso aí, você falou uma coisa certa, o Júnior. Questão do vlog, né? Só passando aqui, então, por favor, galera, você que está chegando para o nosso podcast agora, se inscreve no nosso canal, assina o sininho da notificação aí, dá um like, aperta o botão de hypar, por favor, que ajuda a gente a fazer mais coberturas como essas, né? E o vlog é uma das novidades que a gente trouxe agora para o nosso conteúdo. E tem mais coisa também, né, gente? E daí? Igual, por exemplo, a gente vai postar as entrevistas no YouTube para vocês acompanharem tudo que a gente. Todas as pessoas com as quais a gente conversou, que o Júnior conversou lá. Foram muitas, né, Júnior? Tem gente aí de vários países, então tá dando um trabalhinho para poder fazer uma tradução. E é Total. isso. E tipo assim, galera, você tem que ou seja, o que eu falar aqui é do fundo do meu coração mesmo, galera, você tem que valorizar o trabalho que a gente tá colocando aqui, porque, cara, a gente tá traduzindo muita coisa na mão real, tipo assim, das meninas, por exemplo, da Romênia que não falavam inglês, eu fiz a pergunta em inglês e ela respondeu em romeno, e eu, tipo, tive que pedir pra gente, eu conheço que fala romeno, para traduzir também, então, galera, tá sendo um trabalhão para colocar um conteúdo de qualidade aqui no canal. Então, bora aproveitar, porque não é só pra gente, sabe? É pra todo mundo que curte ginástica, que quer ver, que quer saber como que funciona. Pra todos nós. Só tem uma forma da gente continuar fazendo isso, né? Que é com o apoio da galera. E é isso, a gente tem essa proposta de trazer a vivência, né? E foi justamente isso que o Júnior trouxe nos vlogs. O último vai sair, quando esse episódio estiver no ar, já vai ter sido postado. Então, assim, deem like, engajem aí, porque a gente fica feliz, ajuda o nosso canal a crescer lá. E depois as coisas, quando começarem a monetizar, vão facilitar para a gente poder fazer essas coberturas, né? Enfim.
Final de paralelas, né? Barras paralelas. Tivemos o Ron Piatov de Israel levando a medalha de ouro com 13,933, 5,5 de dificuldade. Mesma nota que o Arthur Nori tirou agora no Troféu Brasil. Prata para o Mattia Pifaretti da Suíça, 13,733, 5,2 de dificuldade. E bronze para Yehor Perepolkin da Ucrânia, 13,3, 5,0 de dificuldade. Tivemos nessa final aí a presença do Diogo Rodrigues. Ele, infelizmente, teve uma queda, né? E ficou ali na 8ª colocação com 11,4. Na verdade, eu queria fazer uma denúncia, porque não só no masculino, como no feminino também, as barras foram assim, um desastre. Então, o que estão colocando nessa barra aí na Eslovênia? Você viu alguma coisa diferente, Júnior? Cara, pior que não, Renan. Eu queria ter uma resposta aqui dramática e falando que tava tudo mal feito, por isso que caiu, mas tipo, não, velho. Foi a questão do nervosismo mesmo, sabe? Tava todo mundo muito nervoso ali, era a primeira vez de muita gente fazendo Copa do Mundo. Tinha uns meninos que outros mais experientes, mas a maioria ali era a primeira vez que estava competindo internacionalmente, representando o seu país. Então, cara, a questão do Diogo foi muito de volta. Por um segundo, que a mão dele deu uma leve escapada, não foi nem a mão, foi o dedinho, velho. E eu consegui ver ali, exato momento em que isso aconteceu, o dedinho dele escapou na hora de segurar a barra, e aí ele deve ter sentido o dedinho, e aí já, bum, caiu tudo de uma vez. Mas, de volta, a gente tem que dar as flores dos meninos, porque eles também merecem, sabe? Porque são meninos super jovens, estão treinando, representando a seleção brasileira, e faz parte, sabe? O cair, tem que cair e dar risada, né? Porque senão entra em depressão. Só não pode machucar, né? Enfim. Aquele negócio, a gente tem que cair, dar risada, só não pode machucar. Sim, inclusive, tipo assim, no vlog tem vários vídeos do treino de salto que você vê, assim, a galera chega, sabe que não vai chegar no salto e faz rolamento, ou chega e faz um flick, sabe? Então, eles sabem o que tá fazendo. É só realmente a questão do nervosismo. Exatamente. De volta, os outros meninos também muito bons nas barras paralelas. Teve um menino da Sérvia, o Petar, o nome dele, cara, ele é muito bom. Eu fiquei muito chocado que ele não ganhou medalha hoje, porque a rotina dele é muito forte, ele é muito bom realmente no que ele faz ali. Sim, eu gostei dele, achei ele muito limpo, né? Também o israelense é muito forte. Ele que, salvo engano, é russo, esse israelense, o Ron Piatov. E eu queria destacar também a capacidade de recuperação, né? Queria, assim, colocar aqui uma nota de admiração do ucraniano que levou o bronze. Mas era só isso. Na barra fixa, Ricardo Villa, da Itália, ganha medalha de ouro, 13,633, 4,8 de dificuldade. Prata para Timo Eder, da Alemanha, 13,433, 5,2 de dificuldade. E o bronze para Martin de Veer, da Holanda, 13,366, 5,5 de dificuldade. Também tivemos brasileiro nessa final, o Diogo Esperanza. Ele ficou na 6ª colocação. A nota dele foi 4,8, a nota final 12,933. Aquela coisa que a gente já vem comentando sobre o masculino, né? Os meninos eles precisam melhorar a dificuldade das séries. A execução tá boa, tá ok. Tem coisas a melhorar, sim, tem coisas a melhorar, mas a gente está vendo que está sendo construído um caminho, né? Igual o Júnior falou, é um processo, né? A medalha é um processo. Então, eu estou gostando de ver que esses meninos estão tendo a oportunidade de competir internacionalmente, de dar as caras mesmo, sabe, lá fora. E, gente, querendo ou não, assim, a gente está precisando disso, né? E as primeiras vezes, realmente, pode ser que não dê certo, mas eu estou gostando de ver que está sendo feito um trabalho com essa renovação. Pode não ser o que algumas pessoas esperavam, né? Mas, enfim, não se pode negar que está sendo feito um trabalho. E eu tô no aguardo aí de ver os frutos, né? Tô animado. Não só com o Diogo Esperança, mas também com o Diogo Rodrigues, no masculino, mesmo se aplica ao feminino, mas já deixando aqui a minha deixa. Não, amigo, total. E tipo assim, só um comentário aqui da barra masculina. Cara, aquele holandês salvou a rotina dele, amigo. A série dele foi salva de uma forma que se tivesse um prêmio da melhor salvação de série dessa competição, ele ia levar, porque a mão dele sangrando depois da competição, de tão forte que foi o impacto com a barra que ele salvou, cara, foi
o ginásio inteiro fez assim, ó, na hora que ele salvou ali. Foi muito, muito, muito foda. E de volta, em relação ao Diogo do Brasil, cara, eu fiquei muito, muito, muito feliz e orgulhoso, porque ontem a gente conversou no rolezinho da FICA, que a gente vai falar um pouquinho mais tarde, e a gente conversou bastante sobre isso, sabe? Ele falou que ele estava muito nervoso, que ele estava ansioso para representar e tal, que ele queria aceitar a série. A gente fez cálculos de série juntos também, de execução, e a gente fez meio que uma aposta interna, que ele iria cravar o salto, porque tinha gente falando que ele não ia cravar o salto não, a chegada, e no final, assim, 2 segundos antes dele começar, eu olhei para ele e falei, crava isso daí. E no final ele ganhou a aposta e saiu cravado, então, tipo assim, por mais que não tenha tido medalha, a gente conseguiu ter uma experiência muito legal sobre isso. Obviamente que ele ficou um pouco chateado ali na hora, de não ter executado a melhor série, porque a série dele já partia com uma nota um pouco mais alta de execução, hoje não deram uma ligação para ele. Então ele perdeu 0,2 na nota de partida da série, mas mesmo assim, tipo assim, ele ficou muito feliz, sabe, de conseguir ter cravado a saída dele, que ele falou que era algo que ele estava treinando faz muito tempo, essa saída, para acertar ela. Então, de volta, eu fiquei bastante orgulhoso do trabalho dos meninos, sabe? Dá para ver que eles estão muito focados, que eles estão muito colocando o trabalho que tem que ser feito. O Chris, que é o treinador deles, cara, ele tem uma cara de bravo, mas ele é a pessoa mais gente boa que tem, sabe? O cara é muito inteligente, sabe muito de ginástica. Ele olha para você no aquecimento, ele sabe, olha, essa mão aí não vai dar certo não. Pode fazer esse exercício aqui para melhorar essa mão hoje. Ou esse pé aqui tá muito torto, tipo assim, faz essa flexão aqui para arrumar o pé. Então, tipo assim, o cara sabe muito, sabe? Então, ele ali no Pinheiros, eu acho que ele tá fazendo uma diferença muito grande, porque a gente tá vendo, por exemplo, a equipe do PAN pro masculino é basicamente os meninos do Pinheiros, né? Exatamente, e não só a equipe do PAN, mas o Pinheiros ele vem liderando aí, junto com o Minas, o cenário da ginástica masculina do Brasil, né? A gente tem o Arthur Nori, que é medalhista olímpico, ele sempre foi do Pinheiros e tal, campeão mundial também. Então, é aquela coisa, o trabalho está sendo feito, né? Isso a gente não pode negar. Agora, pode ser menos do que alguns esperavam, mas aí vai da expectativa de cada um. Então, só fechando aqui com relação ao masculino, é aquela coisa. Internacionalmente, se a gente for pensar em vaga para Los Angeles, a gente está correndo atrás, né? Então, a gente precisa classificar para esse Mundial, pelo Pan-Americano que vai ser no Rio de Janeiro, e é aquela coisa, um passo de cada vez, né? Para poder chegar em Los Angeles, a gente tem que chegar no Mundial. Para poder chegar no Mundial, tem que passar pelo Pan, né? Então, a gente tem que classificar agora. Não vai ser fácil, não vai ser fácil, já adiantando para quem está nos ouvindo e não ouviu o episódio anterior. Mas, assim, o trabalho está sendo feito. Isso aí é a conclusão que eu, pelo menos, tirei dessa bateria de competições que a gente teve no início do ano. Sim, e tipo assim, algo que eu vi nessa competição, que também a galera do Brasil viu muito, é que, cara, a galera tá boa, viu? Os meninos estão treinando, tem gente tirando 14 alto, beirando no 15. Então, assim, a gente viu ali que uma dificuldade de 4,8, uma faculdade de 4,9 já não tá sendo mais suficiente, sabe? Tanto no masculino quanto no feminino. Isso é uma coisa que a gente comentou muito durante a competição com o pessoal da CBG, que a galera tá vindo com série forte, sabe? As meninas em Copa do Mundo mandando, por exemplo, a Sana Wehrmann, que a gente vai comentar já já, mandando 6 de dificuldade nas assimétricas, uma Copa do Mundo. Então, tá sendo competitiva a coisa. E isso assusta todo mundo, não só a gente como fã, mas também os atletas, sabe? Quando eles estão ali, eles sabem que a série deles tem menos dificuldade que as outras, dá um negócio na barriga, sabe? É você rezar para você acertar um pouco mais que o outro, né? Exato, até porque ginástica é o quê? É matemática. É nota D mais nota E. Exatamente. Indo aqui agora para o feminino, né, que eu acho que é o que a galera está mais esperando para ouvir. A gente teve na final de salto o ouro para a nossa rolezeira favorita, ginasta da casa, Teia Belac, 13,533, mais uma competição e mais uma vez ela não tendo aquele esticado para frente com pirueta validado, mais uma vez validaram carpado. Prata para Taja James, da Grã-Bretanha, fazendo seu comeback depois de 5 anos parada. É a Thaís Fidelis britânica, 13,083.
E o bronze foi para Tiana Corrent, da Croácia, 13.066, ginasta experiente de 37 anos. A Larissa, ela participou dessa classificatória, né? Só que ela terminou em 12º lugar com 12.449. Ela teve uma queda na dupla pirueta e fez ali um Tsukahara com pirueta de segundo salto. Assim, o que eu posso dizer dessa competição como um todo não tava no nível altíssimo. A Larissa, se ela tivesse se classificado para a final e acertado os saltos, ela teria condições de brigar por uma medalha, tranquilamente, talvez até pelo ouro. Mas acabou tendo uma queda que a gente considerou feia quando a gente viu, pelo ângulo que o Júnior estava, né? Então a gente não quis postar. E isso aí a galera reclamou muito, né? Só que assim, gente, foi uma decisão nossa, tá? Como a gente já esclareceu diversas vezes, eu já falei nos grupos de WhatsApp, o Alex já falou no Twitter, o Júnior também. A gente escolheu não postar, gente, é isso, tá? Foi sobre a menina ela tinha competição para poder participar ainda, né? Final de paralela. Depois ela foi, acertou, a gente divulgou a prova dela, a gente postou e tal. Mas aí ficaram querendo ver a queda da menina, que foi uma queda feia, né? Assim, a gente viu que faltou um pouco ali de rotação, de altura e tal. Então, assim, menos, galera, menos, né? Mas como um todo, eu achei uma competição bacana. Com relação à Larissa, Renan, tipo assim, cara, mais que uma decisão do Roda, eu também, ali na hora, tipo assim, eu não quis postar, cara. E é isso, sabe? A gente não tem que ficar dando muita explicação tampouco do que a gente posta ou não posta, mas sei lá. A questão pra mim é que, pra mim, ali no momento da Larissa, não foi falta de treino, não foi falta de técnica, não foi falta de experiência, foi literalmente o nervosismo, porque naquele mesmo dia, no dia anterior, eu vi ela fazendo o salto chegando, gente, completamente em pé, no colchão, no duro, no ginásio de treinamento, e tipo assim, eu vi com os meus próprios olhos, sabe? Não vi com nenhum vídeo de corte, nem nada assim. Então foi realmente aquela questão que eu falei no começo do episódio, sabe? Foi um segundo que não deu certo ali e cagou a competição para ela, sabe? E para mim me pegou num lugar muito pessoal, sabe? De que eu sou um ex-ginasta lesionado, e, e sei lá, mano, quando eu tava voltando de lesão, obviamente minhas séries não eram as melhores, eu não tinha condição nem nada de fazer as coisas, mas a Larissa é uma menina muito nova, sabe? E ela tem muitos sonhos, ela é uma menina muito guerreira que ficou mais de um ano aí sem competir, só recuperando de lesão, uma lesão muito grave nas costas também. Então eu não achei que fosse oportuno naquele momento postar nada sobre o salto, porque, de volta, eu já sabia ali naquele momento que ia sair na Elevian, 3 dias depois, então, assim, não tinha por que eu gerar esse tipo de conteúdo em cima dela, porque, de volta, a gente aqui no Roda não tem nenhum interesse em gerar esse tipo de conteúdo, porque a gente sabe como que a galera é, a gente sabe como que vocês caem em cima de todo mundo, que vocês disfarçam opinião, entre aspas, sincera, com ataques também, e querendo ou não, velho, as meninas veem isso, porque assim, elas não são famosas no nível Grazi Massafera, sabe? Que não chega as coisas nela se ela não quiser. As coisas chegam, gente, nas meninas, sabe? Então a gente tem que ter um pouco de noção do que a gente fica falando, sabe? Uma coisa é vocês comentarem em grupo, entre vocês e tudo mais, mas outra coisa é, sei lá, mano, vocês virem nas fotos, nos vídeos que a gente posta das meninas e falarem mal do corpo delas, falarem que elas são uns lixo, que isso, que aquilo, tipo assim, falta muita noção, sabe? E aqui para fechar a minha parte da em relação da Larissa, tipo assim, cara, eu vi que muita gente lá no Twitter falou, porque a CBG, isso, aquilo, não sei o que lá, que barraram e que não deixaram postar, e tipo assim, cara, não rolou isso, sei lá, da gente ser barrado, mas foi uma decisão nossa de volta, de não querer expor a menina a nenhum tipo de comentário, deixar ela nervosa de saber que todo mundo viu o que tá acontecendo, porque uma coisa é você ver a nota e pensar, bom, deve ter acontecido alguma coisa. Outra coisa é você ver um vídeo tirado ali recém, quando a menina caiu. Então, de volta, pra gente não vale a pena gerar esse tipo de conteúdo, e como ela também tinha a classificatória das assimétricas depois, eu quis deixar a menina viver o dela, sabe? Fazer o dela, treinar, fingir que nada aconteceu, e depois, tipo assim, a gente postou a outra série dela, e já saiu no Eleven, quem quiser ver tá lá no aplicativo, e é isso, gente. Não tem bafo, porque a gente aqui não é filiado com a CBG, não é a Rede Globo tampouco, então, assim,
a gente pode filtrar o que a gente posta e o que a gente não posta. A gente é um projeto pessoal, meu, do Alex e do Renan, que a gente pode postar o que a gente quiser, gente. E se a gente escolher não postar certas coisas, a gente não vai postar. Vocês podem reclamar quanto quiser. Hoje eu vou restringir meus comentários da prova de salto unicamente para a questão da Larissa. Gente, primeiro eu acho que é um assunto um pouco delicado, assim, não é só a questão do salto, de postar o salto em si e ver a queda, porque eu vi muita gente argumentando, principalmente no Twitter, que já é um pessoal que tem uma vivência de ginástica maior, eu acredito que acompanhe mais, são fãs que estão mais ali no dia a dia, é, falando, mas é só uma queda, as meninas vão passar por isso o tempo inteiro, e realmente, assim, é só mais uma queda. Foi uma queda feia, mas a gente tem que pensar assim, que o que é postado no Twitter muitas vezes não se restringe só ao Twitter, né? Vai pro Instagram, e lá no Instagram tem muita gente leiga, assim, que não acompanha ginástica, que acha que todo mundo tá no nível da Rebeca, e quem aparecer vai ser medalhista mundial. Então, eu acho que o pessoal perde a mão total lá, assim. Você vê pelo exemplo da Carol. A gente postou uma série da Carol de barras assimétricas, que a Carol acertou a série, tirou uma nota super ok, e ainda assim tinha gente atacando a menina lá, sabe? A ponto de precisar os pais dela aparecer lá nos comentários para dar uma força, para sei lá, dar uma parada assim nos comentários, porque o pessoal perde a mão total. E eu acho assim que isso é muito absurdo. Ninguém tem o direito de estar apontando a outra pessoa por ela estar fazendo o trabalho dela, sabe? Acho que existem limites e a gente precisa ter noção disso. Então foi uma decisão editorial do Roda de realmente não postar o salto da Larissa, porque isso ia afetar ela. Ela estava fazendo competição, essas meninas têm acesso à internet, todo mundo segue o Roda lá, todas as meninas da CBG, e elas veem os comentários, elas curtem nossos posts, elas sempre estão dando uma força, então elas têm acesso a esse material. Então não é legal você estar ali no meio de uma competição, depois de errar um salto, que era super importante, sua primeira vez numa competição, sabe, internacional. A gente sabe que a CBG não é de mandar essas meninas para a Copa sempre, ela talvez nem tenha outra chance como essa, aí você erra e ainda ter a pressão de uma galera colocando nas suas costas porque você errou o salto, sabe? Eu acho que é demais e a gente tem que entender esse ponto também. E sobre o motivo da gente ter decidido não postar o salto, não é a primeira cobertura que a gente fez. Em 2024, o Renan teve no Troféu Brasil, eu até falei lá no Twitter que eu ia comentar sobre isso no episódio. A gente filmou algumas séries não foi nem série oficial, foi treinamento. A gente filmou algumas séries de treinamento e postou lá no Roda. E dentre essas séries tinha uma série da Josiane, né, Josi Calixto, lá do Sejim, e ela fez um aquecimento de trave assim, bem, bem ruim, sabe? Ela errou vários elementos. E aí o Renan mandou o vídeo para mim e disse assim: "E aí, amigo, posta aí". Eu peguei, editei e postei, né? Gente, o que caíram de pau nessa menina por conta desse vídeo não tá escrito, assim. A gente ficou super sem jeito, assim, mas beleza, competição. O pensamento da nossa época, o pensamento da gente na época era: tá valendo, caiu, mas não tem o que fazer, né? O treino é aberto, vamos postar. Chegou um ponto das outras meninas da equipe ter que intervir ali, chegar nos comentários, porque realmente o pessoal perdeu a mão. Resultado disso: no outro dia a Josiane ia competir e acabou lesionando. O pessoal da comissão da CBG odiou de ter chegado a esse ponto e meio que culpabilizou a gente por isso, né? Então, assim, a gente tem que ter responsabilidade no que se posta. A culpa foi da gente, da Josiane ter lesionado? Provavelmente não, mas um dos fatores pode ter sido isso. Ela pode ter visto os comentários e ficado insegura, sabe? Acho que a gente, como imprensa, assim, por mais que seja uma imprensa independente, mas a gente precisa ter essa noção, assim, nosso alcance, sabe? E eu acho que o pessoal perde a mão e não é legal, sabe? Depois o Renan até se retratou com a Josi, pediu desculpas e ficou tudo bem. Mas aí ficou o episódio de lição pra gente, né? Então hoje a gente filtra o que vai ser postado, porque a gente sabe que chega nos atletas e não é que eles não possam errar, não é que a gente não possa criticar a série deles, a gente pode, tá certo, só que existe um limite, sabe? São pessoas no final do dia e não tem psicólogo da Rebeca que salve uma cabeça de um atleta que tá sendo bombardeado ali por hate, né? Exatamente, cara, exatamente. E tem toda essa questão também de que a Larissa, ela tava voltando aí de uma lesão seríssima, gente, que ela tava insegura com relação a fazer esse salto ou não e tal. Ela é uma ginasta que ela é um pouco inconsistente em competição, né? Então ela fica muito nervosa. Então a gente tentou poupá-la o máximo, entendeu? É isso. E foi uma decisão nossa. É sobre. Aqui, só para fechar também, Renan,
a história da Larissa, sei lá, mano, eu pego muito pelas minhas ginastas, sabe? Que tem mais ou menos a idade da Larissa. E, cara, eu não gostaria de ir numa competição que isso acontecesse com elas, mas, tipo assim, tem um outro ponto também, sabe? Porque tinha muita gente lá assistindo, alguém poderia ter filmado, postar, tudo mais, sair na Eleven, não sei o que lá, talvez o cara da segurança ia filmar, não sei o que lá, mas, tipo assim, cara, a gente pode responder pelo que a gente posta no nosso projeto, sabe? Eu não posso responder porque vai sair na Eleven, porque vai sair na transmissão, porque vai sair no vídeo que saiu, sei lá, da senhorinha que estava filmando na plateia. A gente é responsável por aquilo que a gente posta aqui no Roda, sabe? Então, de volta, a gente tem uma escolha editorial que a gente tem que seguir, e é isso, cara. O jogo segue. Exato, e só complementando aquilo que o Alex falou, eu não acho que a culpa foi nossa, assim, de ter acontecido a lesão da Josi. Realmente não acho. Mas é aquela coisa, se a gente pode contribuir para evitar algo, a gente sempre vai contribuir. Essa é a nossa política que sempre foi. Pois é, total. Barras assimétricas, tivemos Sofia Kovacs fazendo seu comeback, 13,6, medalha de ouro para ela, 5,5 de dificuldade, a única execução acima de 8. A prata para Caitlin Groskrantz, da África do Sul, eu amo essa menina, ficou ali com a medalha de prata, 13,066, 5,9 de dificuldade, ela teve um erro ali que custou a ela uma colocação mais alta, ela bateu o pé no chão no parque, senão ela provavelmente ficaria encostada na Kovacs ou acima. E o bronze foi para a Sanna Weerman, da Holanda. Eu também amo essa menina, 12,7, 6,0 de dificuldade. A Carol Pedro também participou dessa final. Ela ficou em oitavo lugar com 5,2 de dificuldade, 11,033 de nota final. Eu queria destacar aqui que a Carol, ela upou, né, a série dela, ela fez uma série de 5 na classificatória, pegou final com 12,766, que seria medalha nessa final, diga-se de passagem. Daí ela tentou uma série de 5,6, só que infelizmente ela acabou caindo, não validou tudo e ainda assim teve descontos de queda e todos os outros descontos lá que ela geralmente tem ali de parado e tal, essas coisas, né? E ficou na oitava colocação. Mas eu queria destacar aqui duas ginastas que eu amo e que medalharam, a Caitlin e a Sanna. A Sofia, eu gosto dela também. Tem uma treta, a gente já comentou aqui no podcast várias coisas, né, a respeito de uma treta na Hungria que envolveu o nome dela, mas a gente nunca falou com ela diretamente, enfim, mas gostei do comeback dela, talentosíssima, e conseguiu aí vencer as outras na execução e sem saída, né? Amigo, sim, velho. Eu fiquei muito feliz pela participação da Carol. A Lari também participou das qualificatórias das assimétricas. E, de volta, eu acho que a Carol, ela tá fazendo muito o dever de casa dela, sabe? De ter a série segura para classificar e depois a série de executar ali na final. Eu acho que isso é uma jogada bem segura da Carol e do Roger. E acho que é bem interessante essa jogada dele, sabe? Com relação à Larissa, cara, eu acho que o mais importante dali, para mim, de toda essa competição, eu acho que foi esse momento da Larissa acertando a série dela, das assimétricas, e o Ângelo dando, tipo assim, o maior grito do universo no ginásio, sabe? Indo abraçar ela na hora. Então, cara, foi muito emocionante, sabe? Ver a Lari, mesmo depois de cair, levantando a cabeça, indo lá e fazer o dela, sabe? Eu acho. Infelizmente a Larissa ficou ali em nono, né? Ela quase pegou o final. Mas eu acho que só dela ter acertado a prova já foi uma volta por cima assim incrível. Eu acho que ela mostra que ela é uma ginasta forte, ela se coloca ali como alguém que a gente pode colocar em situação de pressão que talvez vá chegar e vai contribuir, sabe? Parabéns aí para Larissa pela série dela. E eu acho que ela está disposta aí a melhorar, então vai ter mais treino, vai ter uma paralela mais arrumadinha, eu acho que no futuro, sabe? E, cara, eu tenho uma fofoca aqui interna da competição da final de assimétricas que quase nós vimos a Larissa nessa final, porque no dia da final, a menina de Israel, que terminou em sétimo lugar, o nome dela é Almon Leizerovic, e, cara, ela quase desistiu, porque ela tava com um pulso, assim, detonado antes da competição.
na hora do treino, ela sentiu muito o pulso dela, e eu achei que ela ia de drop da competição, e quase, assim, por um segundo eu tive esperança de ver a Larissa nessa competição, mas aí a treinadora dela falou assim, não, bora que bora, e bora tentar pelo menos. Mas, de volta, as meninas do pódio também, achei muito legal o pódio, entrevistamos as três, que vai sair já já, aqui no Roda essas entrevistas. E, cara, a Sana Verman, pra mim, ela é diferenciada, sabe? Eu gosto muito dela. A gente foi web amigos por muito tempo. E agora a gente se conheceu pessoalmente, tomamos um shot ontem. E, cara, ela é diferenciada, sabe? Ela falou pra gente exclusivamente umas informações que vocês vão ver também no canal, na entrevista com ela. E acho que ela tem uma linha muito bonita de ginástica, sabe? Você sente muito que tem o Patrick e o... Como que é o nome do outro, Renan? Damon. E Damon, perdão, tinha esquecido. Você vê que tem muito uma linha do Patrick e do Damon ali, sabe? De limpeza de série, de perna retinha, de ponta de pé. Então, cara, eu fiquei muito feliz por ela, sabe? Ela também ficou muito feliz de voltar para competir, já ganhando coisas também. A Sofia, cara, eu conversei com ela e ela estava muito feliz de ganhar essa medalha, porque ela fez uma saída super simples, saiu de mortal esticado, bateu a perna no chão e ainda assim ganhou a medalha de ouro, sabe? Então ela estava muito, muito, muito feliz de ter ganhado essa medalha, porque ela está voltando de lesão também. Vocês podem conferir um pouquinho mais dessa história lá na entrevista. E a Caitlyn, cara, ela é muito foda, sabe? Ela é uma menina histórica, ela fez história pelo país dela nas Olimpíadas, sendo a primeira menina a se classificar sozinha para as Olimpíadas da África do Sul. Então foi uma final com meninas boas, sabe? Gostei bastante do resultado e as meninas ficaram bem felizes também de ter ganhado. E na trave tivemos o ouro para a Romênia, Alexia Blanaro, 13.3, 5.7 de dificuldade. Prata para Tina Zeutic, da Croácia, 13.233, 5.4 de dificuldade. E o bronze para Elia Neat, da Grã-Bretanha, 13.1, 5.7 de dificuldade. Gente, fiquei muito feliz que a Blanaro ganhou. Sério, assim, é um ar fresco no Chernobyl que a Romênia está atualmente na questão da ginástica, né? Então, assim, espero que mantenham essa menina. Ela também fez final de salto, ela tem a dupla pirueta. Espero que mantenham ela saudável, porque, assim, tanto ela quanto outra romena que entrou nessa final, a Daria Tanasa, que ficou na quarta colocação, elas me remeteram ali aquelas meninas, sabe, de 2004, obviamente com menos talentosas assim, né? Mas me remeteram bastante as meninas, a Georgia Eremia, a como é que é o nome da outra menina? Esqueci o nome dela, meu Deus, Sofronie e tal. Achei muito bonitinha. E queria destacar a participação da britânica, a Alia Neat. Ela tem uma série de trave muito forte, só que ela é inconsistente, né? Ela sempre tem uns equilíbrios aqui e ali, mas 5.7 de dificuldade é maior de junto com a Blanaro dessa final. E na classificatória a gente teve a participação da Andresa, né, que ficou na 20ª colocação, 11.9, 4.7 de dificuldade, teve uma queda, e a Lohane, né, que teve 10.9, ficou com 4.6 de dificuldade. Ela teve um problema na saída de trave, que a gente não postou o vídeo, obviamente, né, mas que ela escorregou o pé na saída e por conta disso ela não conseguiu rodar o duplo mortal com a altura necessária, ela acabou aterrissando de pescoço. E o Júnior, ele esteve lá, né, Júnior? Você quer contar pra gente o que aconteceu no ginásio? Cara, foi uma situação muito foda, tá ligado? Porque a gente tava com muita expectativa pela Lolo, ela treinou muito bem também, eu vi o solo upado dela, e, cara, tinha tudo para dar certo, sabe? Tinha tudo para funcionar, ela tava saindo muito bem na trave, tava fazendo a trave certinho, bem limpinha, bem durinha, mas chegou ali na hora, eu acho que pesou muito também a competição, sabe? Eu acho que a cabeça pesou muito pra Lolo ali na hora da competição, de representar o Brasil de novo, depois de voltar de uma Olimpíada, e sabe, teve muita coisa que deve ter pesado para ela ali naquele momento, que fez ela ficar nervosa. E, tipo assim, a gente viu que o Flamengo já divulgou e tudo mais, que ela sofreu uma caída na série, e o que eu posso falar, que eu me sinto confortável em compartilhar aqui, é que ela tava indo muito bem, velho, na série.
Teve, acho que, um desequilíbrio apenas na série, assim, mais considerável. E de resto, cara, ela foi muito, muito bem na série. Ela tava treinando muito bem a série, então, de volta, foi aquele um segundo que deu uma coisa errada ali. E na saída, ela infelizmente acabou sofrendo essa queda, que foi um pouco assustadora ali no momento, sabe? Tipo assim, no momento o ginásio inteiro ficou em silêncio. Deve ter sido, sei lá, horrível para ela também, sabe? Ficar ali com o ginásio inteiro te olhando e todo mundo meio que especulando o que tá acontecendo e tal. Mas de volta, tipo assim, quando esse tipo de coisa acontece, se você cai de costas, de cabeça, ou numa posição que é meio perigosa, o procedimento é trazer o fisioterapeuta, dar uma olhada ali, sabe? Tipo, se certificar que nada ruim aconteceu, sabe? Checar se está mexendo mão e pé, se está consciente, se sabe aonde está, que dia é. Esses são os procedimentos básicos que tem que ser feitos, sabe? Então, a galera se assusta muito com alarde. Tipo assim, eu entendo que quando vocês viram a nota da Lohane de 10 alguma coisa, claramente vocês sabiam que alguma coisa já tinha acontecido, sabe? E logo começou a circular os boatos, as fofocas, o que estava acontecendo, o que não estava acontecendo, isso e aquilo. Mas de volta, eu acho que é parte do procedimento. Eu acho que a galera que não acompanha a ginástica dentro do ginásio, eles claramente não conhecem esse tipo de procedimento porque eles não vivem isso, sabe? E eles treinam para não ter que executar esses procedimentos. Mas quando uma coisa acontece dessa forma, é sumamente importante que todo mundo ali seja preparado para isso, sabe? Que o técnico saiba o que fazer, que o fisioterapeuta saiba o que fazer, que a menina que vai em seguida fique calma, olhe para o outro lado, sabe? E quando aconteceu isso, cara, porque a Lolo ficou, tipo assim, ali checando os sinais cardíacos e vendo se estava mexendo a mão, tudo mais, certinho, fazendo os procedimentos, sabe? Que tem que ser feitos para descartar qualquer tipo de lesão mais grave ali na hora. E depois ela foi conduzida à ala médica para fazer uma tomografia, se eu não me engano, ou um raio-x, alguma coisa do tipo, só para realmente ver que estava tudo certo, que estava tudo em paz, e como foi divulgado aí nas redes sociais, ela está bem, ela está ótima. Eu vi ela ontem, vi ela hoje na competição também, ela estava lá de boa, rindo com a galera. Obviamente que tem que voltar para o Brasil e dar uma estudada, mas assim, são coisas que acontecem, velho. Infelizmente o esporte é muito injusto, nesse sentido de lesão, de machucar, porque é um esporte muito intenso. Então, pode acontecer uma fração de segundos, e isso serve também de lição, sabe? Para todos nós, de ficar um pouco mais de olho, sabe? Porque na hora que você fazer alguma coisa ali, ou para a galera que realmente trabalha com ginástica, tem que ficar de olho, sabe? Porque é nesses momentos que pode dar uma merda. Mas se você tá preparado, se você sabe os procedimentos, cara, vai acontecer o que aconteceu com o caso da Lohane. Tava todo mundo ali preparado, o Chico preparado, o Ângelo preparado, o Reinaldo, que é o fisioterapeuta da equipe, também estava preparado para a situação. Então, tipo assim, 2 minutos, assim, tudo já estava bem resolvido, a Lohane já estava fazendo o raio-x. Então, cara, é confiar na nossa equipe, sabe? Porque os caras sabem o que estão fazendo. O Chico tem 20 anos de ginástica. Ele não ia fazer qualquer coisa ali naquele momento. Ele já passou por coisas piores com a Rebeca, sabe? De lesões realmente muito graves. Então, o cara sabe o que ele tá fazendo, ele sabe como que funcionam as coisas, então tem que confiar, sabe? Exato. Sim, Exato. E assim, gente, não foi a primeira vez que isso acontece, né? A trave tem 10 centímetros de largura, então, infelizmente, é comum, às vezes, a gente ouvir que uma menina escapou o pé ali, né? Isso aconteceu recentemente com a Júlia, né? Numa saída de trave também, mas ela conseguiu ficar bem logo em seguida. Só que a Lohane, ela teve esse problema da altura, né? E existe um protocolo, né, como o Júnior falou, um protocolo já que a Federação Internacional tem, que é o protocolo de concussão. Então, obrigatoriamente tem que ser feito. Então, ela fez todos os exames lá e viu que não tinha nada grave por agora, né? Mas depois ela vai fazer os exames aí e espera que seja tudo bem com a Lohane. Então, energias positivas para ela e só para acalmar vocês também, né, que estavam aí acompanhando e que a gente sabe que querem o melhor para ela também. E também para acalmar vocês aqui, gente, como eu comentei, ontem eu vi a Lohane no jantar de gala da FIG, hoje ela estava na competição também, então, tipo assim, se ela tivesse realmente machucada ou lesionada, ou alguma série tivesse acontecido, ela não ia fazer nenhuma dessas coisas, sabe? Ela ia ficar no hotel ou ia buscar ajuda médica, mas de volta, ela tá bem, ela tá ótima.
São coisas que acontecem. Sim, e eu acho também assim que nem é questão de competência, né? A Lohane voltou muito bem, a gente viu isso pelo Troféu Brasil. Ela tava com séries muito fortes, então eu acho que a questão foi mesmo ali um erro de momento que acabou tendo uma consequência mais grave, que foi uma queda feia. Mas eu acho que nada que não seja que a Lohane não consegue fazer, sabe? Ela consegue executar essa saída, só acho que não foi o dia dela, assim, sabe? E a gente fica feliz que ela tá bem, porque foi um momento bem tenso, assim, quando chegou a informação. Que a gente não quer ver nossos ginastas se machucarem, né, gente? A gente quer todo mundo bem. E é isso, sim. E ainda continuando aqui, acho que a Andresa veio logo em seguida. Acho que, coitada, acho que ela ficou até sem nervos, né, para competir, porque você vê seu colega de equipe ali no chão e depois ter que subir em cima de uma trave de 10 centímetros e ainda se acertar a sua prova, acho que é exigir demais. Então ela teve um probleminha ali, acabou caindo, mas eu acho que foi por conta do nervosismo mesmo. Sim, até porque ali na hora, quando isso aconteceu, eu estava bem do lado da Andresa e do Ângelo, filmando a prova da Lolo. Cara, tipo assim, a primeira coisa que a gente fez quando isso aconteceu é olhar para Andresa e falar, cara, olha para outro lado, toma uma água aqui, faz um aquecimento rapidinho, umas paradas aqui para aquecer o corpo, para não ficar com o corpo frio também, porque tem que ir, velho. Se não é uma situação muito grave, tem que levantar a cabeça e ir. E também foi uma decisão muito ali na hora dela sair de Mortal Estendido, sabe? Aqui uma outra info pro pessoal, tipo assim, na hora já não tem muito o que você fazer, sabe? A menina já tá nervosa, já tá com o corpo frio de novo. Então, é você fazer o mais seguro para ela ali naquele momento, para ela terminar a série, perdão, para ela terminar a série bem. Então, acho que foi uma decisão muito bem colocada do Chico de pedir para ela sair de Mortal Estendido só, porque, cara, é difícil, sabe? A gente sempre comenta aqui, você ser a menina que vai depois da que caiu é muito difícil, velho, porque ainda mais que é da tua equipe, você fica nervoso, você fica sem chão, é complicado, cara. Então foi isso, encerramos o assunto trave, podemos ir para o solo. E o solo agora tivemos o ouro para israelense Lihi Ras, com 13.2, 5.2 de dificuldade, a única que alcançou 8 de execução. Prata para Tadia James, da Grã-Bretanha, 12.966, 5.5 de dificuldade. E o bronze para Elianive Leet, da Grã-Bretanha, 12.766, 5.4 de dificuldade. Foram as três ginastas com maior D, né? Junto com a quarta colocada, que foi a Jeli Chukwu, da Holanda. Não conheci essa ginasta, gostei muito da linha dela, achei ela super elegante, gostei de ver, falta D, né? Falta dificuldade, mas gostei de ver. Queria destacar também nessa final a Antea Sikic Kautic, da Croácia. Ela, infelizmente, faltou um pouquinho de energia ali na parte final da série dela. Tem um artístico lindíssimo, que é de La La Land, né? Uma trilha sonora do musical de Hollywood. E, assim, muito legal mesmo. Gosto muito da série dela. É a mesma música que a Carlota Ferrelito utilizou em 2019, nos Jogos Universitários lá em Nápoles, que também tem uma coreografia bem legal, né? E assim, gente, ela dá um nome nessa coreografia, né? E, assim, ela errando, lá capengando, mas mesmo assim levantando já direto para a coreografia, fala assim, gente, ela tá perdendo nas chegadas, mas ela não quer perder nada de artístico. E assim, ela consegue uma coisa muito difícil na ginástica, que é combinar os movimentos com a batida secundária da música, sabe? Não com a principal. E isso aí faz uma diferença tremenda na prova de solo. Cara, essa foi a minha prova favorita de todo o final de semana, de toda a competição, foi essa final do solo feminino, porque realmente chocou gerações, Renan, essa prova. Porque, assim, primeiro de tudo, que as meninas, assim, a menina do Israel, como que pronuncia o nome dela? Lihi, a, Graças. a Lihi Raz, cara, a gente fez uma entrevista com ela, vocês vão ver um pouquinho mais em detalhe como que é a situação do solo dela, mas, velho, eu fiquei simplesmente passado com o solo dela, um artístico belíssimo, a música super interessante, uma coisa meio de terror, sabe? É um solo muito diferenciado, sabe? E eu gosto de ver coisas diferentes, porque a maioria das meninas ela tem músicas parecidas e tal,
E o solo da Alihi foi muito, muito, muito interessante, porque, cara, aquela batidinha meio que de terror, combinado com a coreografia, como você comentou, da batida secundária, ela faz muito certinho. E depois, a menina da Holanda, que você comentou também, cara, eu fiquei muito feliz com o solo dela, achei muito bonito. A gente conversou com ela ontem também no rolê da FIG, e ela parece ser muito gente boa. É a primeira vez dela competindo pela Holanda, representando o país também. Ela que é uma menina negra, representando um país muito historicamente branco e racista. A gente sabe como que é a história da Holanda com a África do Sul, né, que eles colonizaram lá. E, tipo assim, cara, ela tá recebendo vários hates, sabe, na rede social dela, falando, você não é holandesa de verdade, isso, aquilo. E hoje ela foi lá e, tipo assim, fez um solo do caralho, a coreografia é super bonita, também tudo combinado. E o solo dela, pra mim, cara, de verdade, foi um dos melhores do dia. Infelizmente, ela não tem uma série tão competitiva como as outras meninas, mas o artístico dela meio que compensa, sabe? A falta da acrobacia. Depois, outra menina que eu gostei muito foi a Alia, a Nevelit, que também é da Grã-Bretanha. E, cara, eu achei muito chique o solo dela. Ela tem umas passadas de leap, de saltos ginásticos, que, cara, é muito bonito de se ver. E por último, para fechar aqui meus comentários do solo feminino, a Taeja James, cara, eu já era fã dela e a gente conversou muito também esse final de semana, filmei muita coisa para ela postar na rede social dela, já que, tipo assim, cara, uma outra curiosidade aqui de Copper, não tinha muita gente acreditada como mídia. Tinha eu e mais 2 pessoas apenas acreditadas como mídia oficial da competição. Então a gente podia andar nos bastidores, podia sentar no solo, ficar na frente, tirar foto do que quisesse, foto do treino, vídeo do treino. Então foi muito legal, sabe? Porque a gente conseguiu dar muito material para esse pessoal também, para eles usarem as redes sociais dele e, obviamente, marcar a gente. Mas foi muito legal. Inclusive, a CBG usou nossos vídeos, né? Porque dessa vez o pessoal não foi lá cobrir. E como a gente é brasileiro, a gente se ajuda, né? Tipo assim, uma mão lava a outra. E a gente mandou todos os nossos vídeos com boa qualidade para a CBG, para eles postarem lá no Insta deles. Então, cara, foi legal. E o solo dela eu achei muito bonito. A música dela, uma outra fofoca aqui, é que provavelmente ela vai trocar essa música muito, muito mais próximo do que a gente gostaria. Mas eu gostei muito da música dela, do ritmo dela, aquela parte que ela rebola eu achei super engraçada, super fofinha também. E de volta, limpa, cara. Tá medalhando e vai vir aí para ameaçar. Tripla completíssima, né? Ela faz uma tripla em combinação, uma passada em combinação que é rondada, uma pirueta e meio ao passo, seguida de tripla, pirueta. E assim, a gente tem visto várias ginastas tendo problema para validar essa tripla. A dela, assim, super completa, zero dúvidas. Taídia James está de volta. Eu acho que ela quer os Jogos da Commonwealth, que vão ser agora na Inglaterra também. É como se eu tivesse escutado a entrevista já, né, Renan? Porque ela comentou Eu não justamente. escutei. Gente, o pior é que eu não escutei, tá? A Eu entrevista. sei, por isso que eu tô falando. Tipo assim, ela comentou justamente isso, que ela usou essa competição também como um treino para ver como que ela tá saindo num cenário internacional para competir no Commonwealth, né? Que é os jogos que reúnem todos os países da Grã-Bretanha, mais os países que algum dia foram colonizados por eles, que hoje é tradicional participarem também desses jogos. Então, é bem legal os Commonwealths. A gente vai tentar ir também esse ano. Sim. É tipo colonizador e colônias. É jogos das colônias, basicamente. E eles não competem como Grã-Bretanha, tem esse detalhe. Que o Júnior destacou muito bem, todos os países que fazem parte, porque é Inglaterra, Escócia, Gales, Irlanda do Norte. A gente tem a Ruby Evans, que vai competir pela Escócia, desculpa, por Gales. A maior parte das ginastas é Inglaterra mesmo, né? Só que tem algumas da Escócia, Crystal Lake, que em algumas competições já participou pela Grã-Bretanha. A Pop Stickler também, alguns talvez lembrem dela. Mas é curioso, é curioso. Eu gosto de acompanhar também esse campeonato. E assim, eu fiquei muito feliz com o retorno da Taija, cara, muito feliz. Ela ficou 5 anos parada, cara. E assim, eu lembro que ela foi para o Commonwealth de 2018, lá na Austrália, que foi em Gold Coast. E o ginásio, curiosamente, era todo verde, assim como foi o ginásio das Olimpíadas do Rio 2016. Depois, eu fiquei sabendo que os equipamentos da Rio foram cedidos para eles sediarem essa competição lá na Austrália. Então, assim, ela já competiu em solo olímpico do Brasil.
E é bem brasileira também, né? Ela vive postando coisa aí com a camisa do Brasil e tal. Super carismática. Gostei muito do retorno dela. E, assim, a Thaís Fidelis britânica, né? A gente teve aí a Gólgota, a Thaís Fidelis romena. Nós temos a nossa própria Thaís Fidelis. E agora a Teija vindo aí como a Thaís Fidelis britânica, voltando depois de um tempão. Então, assim, um comeback muito promissor. Tô bem animado para ver como que ela vai se comportar aí nas próximas competições. Sim, e tipo assim, Renan, ela é uma menina muito, que tem uma personalidade muito forte, sabe? E isso dá pra ver, a Tasia James, eu falo, né? Ela dá pra ver muito no solo dela, que ela tem uma personalidade assim, que ela é extrovertida, que ela chega chegando, eu acho isso muito legal dela. Sim, cara, e é aquela questão da atitude, né? Talvez, eu acho que isso falta para muita ginasta hoje. E é o que e é que o artístico do código pede, atitude. É sobre isso. E também no solo, galera, a gente teria participação da Carol, que classificou em 8º lugar para a final de solo, mas infelizmente ela estava um pouco doente hoje. Quando ela chegou no ginásio, ela chegou pronta para competir, mas ela já estava se sentindo mal desde o hotel. E, cara, nesses momentos não tem o que fazer, né? Sentar ali e passar a vaga para quem está um pouco mais preparado naquele momento. Infelizmente é uma vaga desperdiçada de medalha que a gente poderia ganhar, mas de volta, se ela não estava bem, não tem por que competir, né? Sim, amigo, total. Foi uma pena a Carol ter ficado fora dessa final, até porque o solo dela que ela apresentou na qualificatória foi um solo bom, acho um solo bem ok. E apesar das críticas, né, acho que a Carol é essa ginasta, assim, ela chega, faz o dela, sai e tá lá, né, sempre representando o Brasil. Por último, eu só queria frisar, assim, esses comentários meio pressão baixa que a gente fez durante o episódio, só pra dizer assim, galera, que tá liberado, pode brincar, pode zoar com as meninas lá no Twitter, a gente também faz isso, nós não somos isentos de errar, não somos os bastiões da verdade, mas vamos ter um pouco de consciência, assim, moderação, né, porque isso chega nas meninas, e eu acho que tem comentário que passa do limite ali do respeito, então acho que a gente precisa ter um pouco desse cuidado, e no mais, parabenizar o Júnior novamente pela cobertura, arrasou nos vlogs, estou acompanhando tudo igual os fãs e eu tô amando tudo que o Júnior tá fazendo, gente. E eu espero que vocês continuem ouvindo a gente, dando like, porque esse é um trabalho, no final do dia, é um trabalho voluntário, não paga nossas contas. Então, é chato você ter que ficar ouvindo certo comentário, sabe? Sobre uma coisa que você, teoricamente, nem teria obrigação de fazer. Total, amigo. E tipo assim, cara, eu viajei para cá porque eu sou realmente apaixonado pela ginástica, eu vivo a ginástica também. A ginástica é bastante parte da minha vida. Cara, para mim é muito legal o projeto que a gente tem aqui, porque a gente está também fazendo memória, sabe? A gente está deixando isso tudo registrado para no futuro, quem sabe, a gente voltar nessas memórias, ver como estava a situação no Brasil nesse ano, nessa competição, comparar, sabe? E eu acho que também o formato vlog é um formato muito legal que a gente testou aqui e funcionou muito, sabe? Eu acho que ficou um trabalho muito bacana, independente de view, de comentário, de algo assim. Ficou um trabalho bem bacana pra gente, sabe? De fazer um conteúdo com qualidade, com câmera boa, com áudio bom. É uma dedicação, realmente, pelo amor ao esporte, pelo amor ao projeto que a gente tem aqui entre a gente também. Então, cara, foi de verdade muito legal. O pessoal do Brasil, eu queria deixar um abraço aqui para toda a galera da Federação Brasileira, para o Chico, para a Lohane, para a Andresa, para a Larissa, para o Ângelo, para o Reinaldo, para os meninos, para os dois Diogos também, porque, cara, eles foram muito, muito, muito gente boas comigo, principalmente, sabe? Me fizeram me sentir em casa, me acolheram realmente, falaram assim, o que esse menino brasileiro tá fazendo aqui no meio da Eslovênia para cobrir a gente, sabe? E eles ficaram muito felizes, sabe, de ter a gente acompanhando, sabendo que estamos ali torcendo, sabe? Então, um abraço pro pessoal aqui, que foi muito gente boa comigo nesses últimos dias também. E, ademais, a Federação Eslovênia, que foi muito legal com a gente aqui do Roda, que recebeu a gente de braços abertos, o pessoal da FIG também ficou muito feliz em saber que tinha a mídia brasileira cobrindo uma competição no meio, assim, do nada, basicamente, porque Koper não é nem a capital da Eslovênia. Então, cara, foi bacana a experiência. Eu espero que a gente consiga gravar mais coisas assim para o futuro. Outra fofoca aqui aberta, pode ser que tenha portas abertas já para a gente, para outras competições internacionais, a convite da FIG diretamente. Então, cara, é um projeto que tem tendência só a crescer, sabe? Se a galera apoiar, se a galera curtir, a gente continua fazendo. Isso aí. Exato, gente.
E queremos chegar a 1.000 seguidores aqui no YouTube. Então, por favor, curtam a gente aí, compartilhe, pede para, sei lá, mãe, pai também se inscrever, porque vai Cara, ajudar bastante. a gente precisa começar a monetizar aqui, galera, pra gente conseguir pagar mais viagens pra gente, sabe? Então, bora se inscrever aí, pô. Sim, até porque, gente, ó, essa cobertura de Cooper foi a abertura da nossa temporada internacional do ano, tá? Então, assim, a gente tem um planejamento bem legal para as próximas competições do ano. O Júnior estando na Europa facilita bastante para fazer essa cobertura por lá, né? Tem o Pan-Americano já daqui a algumas semanas no Rio de Janeiro, também vou estar lá como imprensa, vou cobrir para vocês. O Júnior colocou o sarrafo lá em cima com os vlogs, né? Vou tentar chegar lá. Vou tentar. Porque ficaram muito bons. Galera, Queria sem chegar de contar também parabéns que os também. vlogs estavam saindo no dia, né, Renan? A gente gravava no dia, já editava e já postava de uma vez. Só nas finais que eu tomei um dia de descanso, porque também a gente não é de ferro. Mas só que, ó, eu tava fazendo podcast e editando ao mesmo tempo para sair ainda hoje, se Deus quiser. E tem as Amigo, entrevistas juro, também que a gente vai postar. amigo, juro que eu Cara, tentei entender como é que você conseguiu fazer isso. É trabalho demais. foi rolê, mano. Mas, tipo assim, quando a galera colabora, quando a galera é legal com você, isso te estimula muito a fazer o rolê acontecer também, sabe? Porque eles viram os números do Roda e ficaram chocados, sabe? Porque nós somos uma comunidade muito engajada. A federação aqui da Eslovênia, quem conhece, gente? Quem são eles perto da gente do Brasil, sabe? Que engaja, que vai, que faz, que grita na internet, que vai em competição. Então, eles ficaram realmente passados com nossos números que a gente mostrou para eles, com o engajamento da galera, com assim, atleta olímpico compartilhando nossos stories, nossos vídeos. Então, cara, eles gostaram muito e foi uma experiência muito bacana. Então, quando o pessoal te dá o apoio, te dá a porta aberta para você fazer esse tipo de projeto, cara, funciona muito e dá muita força, sabe, para você levantar e fazer rapidão as coisas. Exatamente. E, gente, assim, isso faz tudo parte de uma série de mudanças também que a gente vai colocar aqui no podcast, né? Um novo tipo de conteúdo que a gente está trazendo, outras coisas também que a gente vai anunciar aí com o tempo que a gente está terminando de alinhar. Então, assim, a quarta temporada do Roda está vindo e está vindo com tudo. A gente está preparando o terreno. Tá. Então, galera, assim, aqui a gente fez o resumão do resumão do resumão, né? Porque a gente tem essa proposta de comentar a competição como um todo, mas os detalhes mesmo estão lá no vlog que a gente postou no YouTube, pode buscar lá. Tem até a playlist lá do vlog no nosso canal, Roda de Ginástica Pod. Então, acessem lá, porque assim, o Júnior fez até tour na cidade para a gente conhecer Cooper. Ficou muito chique. Gata, os viados trabalham. E no mais, galera, ó, beijão pra vocês, tá? Já saiu a convocação do Brasil para o próximo Pan-Americano, vai ser a metade de junho. Agora a gente fez um episódio comentando a escalação do Brasil. A gente talvez tenha alguma gravação ainda antes do PAN, mas a gente vai definir quando ainda. E no mais, até a próxima. Beijão pra vocês. Até mais, pessoal. Tchau.